Neste 30º domingo do tempo comum, cada um de nós é conduzido a refletir sobre a profunda transformação que Jesus realiza na vida daqueles que, como o cego Bartimeu, clamam por sua misericórdia. As leituras de hoje nos revelam a ação constante de Deus, que não apenas escuta o nosso grito de socorro, mas nos chama para a luz, para uma vida e vida plena e plena liberdade. A primeira leitura, tirada do livro de Jeremias, nos recorda que Deus é como um pai que cuida de seus filhos com amor e zelo, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa história. Ele nos guia pelos caminhos da vida e nos convida a confiar no seu amor, pois ele nunca nos abandona. O profeta Jeremias nos chama a reconhecer a presença de Deus, mesmo em meio às dificuldades e às sombras. Por quê? Porque ele nos conduz como um pai amoroso de volta à luz, à liberdade, à vida plena. A palavra de Deus que hoje nos é servida garante-nos: não estamos sozinhos frente aos nossos dramas, frente aos nossos sofrimentos. Deus vai ao nosso lado e com um amor de Pai cuida de nós, dá-nos a mão, conduz-nos ao encontro da vida eterna e verdadeira. A nós nos resta reconhecer a sua presença, às vezes tão discreta que nem a notamos, e com humildade, com simplicidade, aceitar o seu amor. O Salmo responsorial 125, 126, grandes maravilhas fez por nós o Senhor, por isso exultamos de alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos, portanto, de alegria. E o Evangelho deste domingo nos propõe a última etapa desse caminho geográfico, mas também espiritual, que Jesus iniciou com os discípulos na Galileia e que irá levá-lo a Jerusalém, ao encontro da paixão, morte e ressurreição. No Evangelho de São Marcos encontramos a narrativa de Bartimeu, um cego marginalizado, sentado à beira do caminho. Sua cegueira física e sua condição de mendigo simbolizam uma vida de escuridão, de dependência, falta de esperança. No entanto, ao ouvir que Jesus passava, Bartimeu, cheio de fé, clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É nesse grito de socorro, que Bartimeu manifesta sua fé, seu desejo de mudar de vida, de enxergar novamente, não apenas com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. Os cegos faziam parte do grupo dos excluídos da sociedade palestina de então. As deficiências físicas eram consideradas pela teologia oficial como resultado do pecado. E segundo a concepção da época, Deus castigava de acordo com a gravidade da culpa. A cegueira era considerada o resultado de um pecado especialmente grave. Uma doença que impedisse o homem de estudar a lei era considerada uma maldição de Deus por excelência. E pela sua condição de impureza notória, os cegos eram impedidos de servir de testemunhas no tribunal e de participar nas cerimônias religiosas no templo. Jesus, ao ouvir o clamor do cego, para e o chama. Que queres que eu te faça? Pergunta Jesus, e Bartimeu, com toda a confiança, responde: Mestre, que eu veja. E essa resposta representa muito mais do que o desejo de enxergar o mundo físico. É um apelo para ver com o coração, para enxergar com os olhos da fé. E assim, Jesus cura Bartimeu, que imediatamente se levanta, joga fora sua capa e segue Jesus pelo caminho, agora como um verdadeiro discípulo. Aqui, cada um de nós é convidado a refletir. Quantas vezes também nós estamos sentados à margem do caminho, cegos pelas preocupações mundanas, acomodados em nossas vidas de dependência, nossas vidas de medo? O Evangelho de hoje nos lembra que mesmo nas trevas podemos clamar por Jesus, pedir para ver novamente, e Ele nos dará uma nova visão da vida.
nos chamará a segui-lo no caminho do amor, do serviço, da entrega. A segunda leitura apresenta Jesus como o sumo sacerdote que o Pai chamou e enviou ao mundo a fim de conduzir os homens à comunhão com Deus. E com esta apresentação, o autor deste texto sugere, antes de mais, o amor de Deus pelo seu povo. E, em segundo lugar, pede aos fiéis que acreditem em Jesus, isto é, que escutem atentamente as propostas que ele veio fazer, que as acolham no coração e que as transformem em gestos concretos de vida. O Papa Francisco, neste dia, nos convida e nos recorda que somos também enviados. Somos missionários da esperança, pessoas que, como Jesus, ouvem os gritos dos marginalizados e respondem com amor, com compaixão. Cada um de nós é chamado a seguir o exemplo de Bartimeu, que, ao encontrar a luz de Cristo, deixou tudo para segui-lo, tornando-se testemunha de sua misericórdia, de sua salvação. Que queres que te faça? Diz Jesus ao cego. Não tenhamos medo nós também de dizer a Jesus que eu veja. A alegria de Cristo que nos ama é esta confiança nele. Não tenhamos medo de lhe dizer a nossa fé e confiança muitas vezes. Que neste domingo possamos abrir os nossos olhos para enxergar além da superfície, acolhendo a luz de Cristo e nos tornando discípulos e discípulas missionários, prontos para levar a mensagem de esperança, de compaixão e de amor ao próximo. Se você encontrou ressonância com essa mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal Aquila Produções para continuar acompanhando nossos conteúdos semanais sobre essa liturgia dominical. Que Jesus nos conceda a graça de enxergar com os olhos da fé e seguir o caminho da vida verdadeira. Que Deus abençoe a todos vocês.